Fala comigo, people! Tudo bem com vocês? Aqui é a Carol, do Carolinho Diz, e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Bom, pessoal, voltei para mais um vídeo. Estamos recheadíssimos de vídeos agora nesse mês de novembro, tá? Só para dar um spoiler para vocês já estão vendo os 3 vídeos sobre inimigos da fé. Eu já tô produzindo os 2 vídeos de The Sims, porque eu sei que vocês sentiram falta de The Sims. A gente tinha pelo menos um no mês, só que como é muito difícil e muito complicado, complexo o processo de fazer The Sims, eu dei uma segurada e a gente vai ter 2 The Sims, né? Vou ver se eu tento lançar um. Não vou prometer, mas eu vou tentar lançar um nesse final desse mês e o outro em dezembro pra gente fechar o ano, tá? Com The Sims. O último The Sims que teve, se eu não me engano, foi o da Mentira. Foi em abril, 1º de abril que eu lancei. Então, assim, muito The Sims, muitas coisas, e importante é vocês saberem que eu tô dando o meu máximo, meu melhor aqui pra vocês. Espero que vocês gostem. Se vocês já apoiam esse canal, por favor, não esqueça de curtir. Vocês estão visualizando o vídeo, mas vocês não estão curtindo. Isso é muito importante pra mim e pro YouTube entender que esse conteúdo é relevante. Então, curta, comenta aqui os próximos vídeos que você gostaria. Eu sinto falta dessa interação de vocês, porque agora eu não tô abrindo caixinha lá no Instagram. Então, assim, eu fico sem saber o que vocês estão achando do vídeo. Então, diga aqui pra mim o que vocês estão achando, se é alguma coisa que pode melhorar. Qualquer sugestão é bem-vinda, tá bom? E também, se você não conhece o canal, se você não é inscrito, se você tá aqui assistindo os vídeos, tem muita gente que assiste os vídeos e não se inscreve. Gente, se inscreve, vocês vão receber notificações em primeiro lugar. E assim, vocês vão estar sempre antenados, opinando aqui no canal. Como eu sempre falei pra vocês, é uma comunidade, esse canal também é de vocês, tá bom? Então vamos lá para o nosso vídeo de hoje. Bom, pessoal, hoje eu quero falar sobre um assunto que, assim, não é tão bom de se ouvir, mas é definitivamente necessário. Hoje eu quero falar sobre derrota. Quero falar sobre momentos da nossa vida onde nós fomos fracassados, onde a gente foi derrotado, perdemos coisas, e é doloroso tirar esse band-aid, essa casquinha da ferida, mas é necessário, tá? Para que ela seja totalmente curada. E para isso, eu gostaria de ler com vocês Gênesis capítulo 32, verso 9. É uma história muito conhecida, acredito que vocês saibam muito sobre a história de Jacó, da sua família, mas tem algumas perspectivas que a gente deve considerar que vai fazer a gente ver essa história de uma outra forma e até mesmo a nossa história, tá bom? Então vamos abrir nossa Bíblia, Gênesis 32, verso 9. Diz o seguinte: então Jacó orou: ó Deus de meu pai Abraão, Deus de pai Isaque, o Senhor que me disseste, volte para a sua terra e para os seus parentes, e eu o farei prosperar. Não sou digno de toda a bondade e lealdade que trataste seu servo. Quando eu atravessei o Jordão, eu tinha apenas o cajado, mas agora possuo 2 caravanas. Livra-me, rogo-te, das mãos do meu irmão Esaú, porque tenho medo que ele venha nos atacar, tanto a mim quanto as mães e as crianças, pois tu prometeste. Esteja certo de que eu farei prosperar e farei seus descendentes tão numerosos como a areia do mar, que não se pode contar. Então aqui lemos a história de Jacó, nesse ponto aqui da vida dele, onde ele tinha que tomar uma decisão e ele precisava da ajuda do Senhor. E ele teve vários pontos de derrota na vida dele. E eu vou explicar o que é o ponto de derrota. O ponto de derrota, ele é feito para nós voltarmos nele. Se nós não voltamos nele, ele nos encontra. Porque no mesmo lugar onde você teve retrocessos, teve decisões erradas que você tomou na vida, teve inimizades, calúnia, tristeza, tragédias e até mesmo um lugar onde você sofreu perdas mesmo, sabe? É um lugar que não é muito gostoso de se passar, é um lugar doloroso, que doeu, você perdeu naquele lugar. Os relacionamentos que você teve, as pessoas que você conviveu foram todas prejudiciais a você, tóxicas. E é um lugar difícil. Esse lugar, o ponto da derrota, onde tem todas essas características, o Jacó passou por essa fase também. Ele teve
nós vamos ver mais pra frente, vários pontos de derrota na vida dele. E era necessário que ele voltasse nesse ponto de derrota para ele se transformar, para ele ser curado, porque senão o ponto de derrota da vida dele estaria vindo até ele. Ou seja, Esaú, ele estava com tanto medo de Esaú vir encontrar, que ele teve que passar por esses pontos de derrota que eu acabei de mencionar para vocês. E esse ponto de derrota, ele é um ponto de restituição na nossa vida. Vocês já ouviram aquela música da Damares, Um Novo Vencedor? Muitas pessoas acham que ela é muito humanista. Eu concordo em certo ponto, mas o que ela fala é muito certo. Ela fala sobre voltar no ponto da derrota e ser um novo vencedor, transformado e curado pelo Senhor. E é isso que Ele quer para nós. Ela canta assim, ó. Você se sente tão pequeno nesse vale escuro e frio, aonde o doce fica amargo e traz à pele um arrepio. Você se sente tão pequeno nessa terra de gigante. Dentro desse vale escuro, nessa terra de gigante, é que Deus vai fazer você brilhar. É lá onde você foi humilhado que Deus vai te exaltar. Claro que o certo é, quem se humilha diante de Deus será exaltado. E quando você aceita voltar no seu ponto de derrota, mesmo que a sua vida esteja muito bem, porque às vezes é difícil, tem que ser muito homem, muito mulher, para poder voltar no seu ponto de derrota, numa fase boa da sua vida, para voltar naquele lugar ruim, na fase ruim da sua vida e consertar as coisas. Ser transformado por Deus, curado, para que você vença de uma vez por todas. E é isso que fala na música, e é isso que eu quero trazer para vocês hoje, tá? Então vamos lá, falamos as características do ponto de derrota. É um lugar de retrocessos, tomadas de decisões erradas, relacionamentos e pessoas prejudiciais, lugar de tragédia, calúnia, tristeza, perdas. Esse lugar é o ponto de restituição. A partir do momento que você teve perda nesse lugar, o Senhor, Ele quer te transformar lá mesmo. Sabe aquele amigo que você não conversa? Quanto tempo você vai esperar para poder chamar, resolver tudo? Aquela cidade que você sofreu muito, quanto tempo você vai esperar para poder voltar lá e resolver as coisas? Resolver os relacionamentos com as pessoas que foram prejudiciais a você. Não espere tudo se resolver. Não espere Esaú mudar. É você quem muda. Na história aqui, Esaú continuou a mesma pessoa. Quem mudou foi Jacó. Jacó passou de enganador para Israel, o povo de Deus, o dono da promessa que o Senhor fez a Abraão, a Isaac e agora Jacó. Mas antes da gente entender todos esses pontos, é importante a gente voltar na história de Jacó e entender tudo que ele sofreu e como ele foi de fato resolvendo da maneira certa. Então vamos lá, eu quero voltar com vocês aqui em Gênesis mesmo, tá? No capítulo 25, para a gente entender algumas coisas. Em Gênesis capítulo 25, 19, só acompanha aí comigo. Fala sobre a história de Esaú e Jacó, que são dois irmãos gêmeos que nasceram de Rebeca e Isaac, tá? Esaú nasceu um pouquinho antes, todo peludinho, vermelho, por isso que ele se chama Esaú, tem a ver com isso. E Jacó nasceu logo depois, agarrado no calcanhar dele, por isso que ele se chama Jacó, que é aquele que segura o calcanhar e também posteriormente, né, o trapaceiro, o enganador, né? E aí, desde o ventre, né, que eles brigavam muito, Esaú e Jacó já brigavam no ventre, e a Rebeca já, ali em Deus, Senhor, o que eu faço esses meninos brigando? Aí ele já falou, olha, Esaú vai nascer primeiro, mas é Jacó que vai herdar toda a promessa. Aí você fala, nossa, mas Deus não está indo contra a lei da primogenitura, porque o certo é o irmão mais velho, por mais que eles são gêmeos, né, diferença ali de minutos, herdar tudo, não é o mais novo. Pois é, mas o Senhor, as regras são dele. Ele mesmo faz, a gente tem que cumprir, mas tem hora que ele gosta de fazer diferente. Quando as pessoas estão próximas de decifrar, encaixotar o Senhor, Deus faz desse jeito, Deus surpreende e faz o jeito dele e muda as coisas, e esse é o nosso Deus. É importante acontecer isso mesmo. Porém, algumas coisas nessa trajetória, por mais que ele tinha a promessa de Deus, foram feitas erradas. Igual a gente às vezes tem uma promessa de Deus, mas o caminho que a gente tem até lá, a gente tem que trilhar da forma certa, porque senão vai dar errado. Vai requerer que a gente tome uma posição. Não é só porque Deus tem uma promessa na sua vida que você tem que fazer tudo errado.
Por exemplo, vocês lembram aquele caso daquele menino que estava apaixonado com aquela dublê da Larissa Manoela? Eu esqueci o nome dela, mas aquele menino do TikTok que estava apaixonado com a menina, falando que ia casar. Gente, se ele de fato recebeu um sonho falando que iria casar com a menina, ou que Deus tinha um plano para ele, se isso era verdade, né? O que eu acho que não é, mas se isso fosse verdade, ele tinha que tomar outras decisões, deixar o tempo de Deus, não ficar naquela obsessão, expor a menina, sabendo que a menina tem um namorado, então ele não pode fazer esse approach agora. Depois, quem sabe, a menina terminava lá com o noivo dela, e aí em outro ponto da vida deles, eles solteiros, eles estariam ali. Então, muitas vezes a gente tem planos de Deus na nossa vida, mas a gente acaba falando demais, tomando atitudes precipitadas, e a gente acaba se condenando, porque as pessoas não vão aceitar bem. Igual José, ele tinha totalmente o plano de Deus na vida dele, mas ele falava muito, então os irmãos dele, tiveram a inveja despertada e acabaram vendendo ele. Então ele sofreu desnecessariamente e prolongou a promessa de Deus na vida dele. Então, Esaú e Jacó foi assim, nasceram brigando. Jacó nasceu com a promessa, embora era de direito de Esaú, ele nasceu com a promessa. Por que Deus falou para Rebeca isso e não falou para Isaac? Porque se ele falasse para Isaac, Isaac ia falar, não existe isso. Da mesma forma que o meu pai, é o primogênito que leva, não tem isso do segundo ter. Agora Rebeca era um pouco mais sensível nesse ponto. De falar, não, Deus pode fazer de uma outra forma, e é isso. Rebeca também teve uma grande parte nisso, porque ela foi ajudando a Jacó a tomar o lugar dele. E aí, beleza, os meninos cresceram, né? Esaú era mais do estilo caçador, aquele homem bruto, e Jacó era aquele cara mais de casa, de cuidar das tarefas domésticas, das ovelhas e tudo mais. E aí, Jacó, já sabendo dessa promessa na vida dele, e Rebeca também, o Esaú voltava um dia, né, de uma caçada, morrendo de fome. E Jacó estava lá fazendo um guisadinho, fazendo um miojinho, fazendo uma comida maravilhosa lá do tempo. E ele chegou morto de fome, né? Esaú, nossa, me dá isso aí. Tô morrendo de fome. Jacó, não tem nada a ver com você que faz sua própria comida. Jacó, tô morrendo de fome, eu te dou tudo que você quiser, me dá essa comida. Aí Jacó, já na trapacerice dele, né, já no jeitinho brasileiro dele, foi e falou assim, tá bom, eu te dou aqui esse prato maravilhoso se você vender pra mim a sua primogenitura. Então, minha primogenitura? Sim, eu quero ser o mais velho, quero herdar os direitos que você tem. Esaú, morto de fome e também desprezando a primogenitura, ele, isso não serve pra nada também? Me dá então. Desprezou, achando que era uma futilidade, sendo que ele estava esquecendo que é a grande promessa de Deus na vida do seu povo. E aí ele vendeu ali, deu a sua primogenitura para Jacó. Agora Jacó daria os direitos de ser o mais velho, o dono da promessa, que seria passar de Isaac, agora para Jacó. Ele enganou Esaú, porque Esaú com certeza ali desprezando, nem sabia a consequência, o que ele estava fazendo, a loucura que ele estava fazendo. E o que isso teria de consequência. Ok. E aí, passando-se o tempo, Isaac já estava bem velho, cego. Ele falou para Esaú, Esaú, tá chegando a minha hora, eu quero te abençoar. Passar aquela bênção, sabe, da descendência, toda aquela promessa para Deus, quero te abençoar. Vai lá, pega para mim, mata para mim uns animais, faz uma sopa, faz uma coisa gostosa que eu vou comer e vou te abençoar. Rebeca, ouvindo tudo isso, falou assim, Jacó, seu pai quer abençoar o Esaú. A gente já sabe que essa bênção é para você. Então vamos lá, coloca um casaco de pele, vou preparar, vai lá matar um animal, volta aqui para mim que eu preparo um guisado pro seu pai, vamos dar para ele comer e vamos passar a perna nele. Pra ele já passar essa bênção para você, porque Esaú vai demorar a voltar. Assim fez Jacó. Foi lá, né, tá lá em Gênesis 27. Foi lá, matou o animal, a mãe dele fez uma sopa, um guisadinho pro pai. Ele vestiu um casaco de pele de Esaú, porque Esaú era peludo, né? Isaac foi lá, passou a mão nele assim, viu que ele tava peludão, fez o guisado, comeu. Viu que a voz dele era de Jacó, mas como ele tava cego, não tava podendo ver, só sentiu assim, falou, mas o corpo é do Esaú. Foi lá, abençoou
Jacó, abençoou ele, passou aquela promessa que veio lá de Abraão, falando que a descendência seria como, né, a areia do mar, seria incontável. Aquela promessa maravilhosa de proteção de Deus foi passada, né, na época que as palavras valiam, né, passada para Jacó. E aí Jacó, o enganador, engana pela segunda vez, agora o seu pai e o seu irmão também. O seu irmão chega e falou assim: ei, pai, voltei, aqui tá o guisado, nanã, cadê minha bênção? Não, mas peraí, eu já abençoei. Então Jacó que foi abençoado no seu lugar. Não tem, mas pai, mas minha bênção? Não, agora é dele. Agora ele vai ser. Mas o que sobrou pra mim? Deve ter alguma bênção aí pra mim. Tem a bênção de você agora ser servo e empregado do seu irmão. Então os dois ali, totalmente, né, enganados, descobriram o que Jacó fez, né? Ficaram assim, possessos de raiva, principalmente Esaú. Falou: meu Deus do céu, meu pai já tá morrendo, mas espera meu pai morrer que eu vou matar esse Jacó. Ele tá achando que ele pode fazer o quê? Então, Esaú já ficou com a ira máxima ali. E aí, em Gênesis 28, Jacó tem um sonho, que é o sonho da promessa. O sonho que Deus tem para todos nós hoje em dia. Antes era para algumas pessoas selecionadas que regeriam o povo de Deus. Hoje essa bênção recai sobre nós. É sobre bênçãos da nossa descendência, sobre Deus estar conosco, Deus transformar a nossa vida. Jacó teve esse sonho, mesmo tendo um nome tão ruim, um nome de enganador, uma vida tão desprezível. Jacó teve essa bênção sobre ele. E aí, o que aconteceu? Jacó, vendo o seu irmão morrendo de raiva dele, querendo matar, a mãe dele falou assim: foge, meu filho, porque ele vai te matar. Ele vai esperar seu pai morrer, e seu pai tá próximo de morrer, e vai te matar. Então já foge, não vai direto. Ele só tinha um cajado na mão e saiu correndo do irmão dele, morrendo de medo, porque ele sabia que ele merecia tudo que acontecesse com ele, porque ele fez coisas erradas. A promessa estava sobre ele, sim, mas não era para ter sido feito dessa forma. Então ele teve que fugir, morrendo de medo do irmão. E aí Jacó foge para Mesopotâmia, né? E aí ele encontra, lá em Gênesis 29, ele encontra o seu tio Labão, né? Ele encontra seu tio Labão, fica tão feliz de encontrar ele. E quem leva esse tio Labão, né, ao encontro do Jacó é a Raquel, a menina que ele viu lá. E ele já a apaixonou pela Raquel. Gente, essa menina era a prima dele, mas lá nisso não importava tanto. Essa menina vai ser minha mulher. Meu Deus do céu, apaixonou com ela. E Jacó, com certeza, com a promessa que Deus tinha na vida dele, ele tinha um sonho de ter uma família, de ter um casamento dele ali, para já iniciar esse processo da promessa de Deus, né? Então apaixonou pelo Raquel, foi lá morar com o tio dele, Labão, e as duas filhas, Raquel e Lia. Labão tinha vários rebanhos, várias coisas, vários trabalhos, e falou assim: tio, eu quero ficar aqui com você. Ele: tudo bem, pode ficar. Ele: mas eu não vou trabalhar pelo senhor, eu não quero ficar aqui à toa, eu quero trabalhar para o senhor, entendeu? Não precisa de me pagar, não. Ele: não, vou te pagar sim, vou fazer tudo direitinho. Ele: vamos fazer o seguinte, não precisa de me pagar, eu vou trabalhar 7 anos para o senhor me dar a mão da Raquel em casamento. Eu quero casar com ela, eu vou trabalhar 7 anos de graça pro senhor, para ela, eu vou cuidar de tudo, vou fazer tudo aqui pro senhor. Aí ele: tudo bem, negócio fechado. Foi lá, trabalhar 7 anos por Raquel. Aí passou 7 anos, tudo próspero ali para Labão. Chegou a hora dele cumprir o que foi prometido. O que ele fez? Era a festa de casamento, ele arranjou tudo. Ele deu a filha mais velha no lugar da Raquel. Então, assim, ele nem pensou, tipo assim, nossa, mas ele gosta muito da Raquel, se eu dar a Lia, eu vou defraudar ela. Não. Pode ir, minha filha mais velha tem que casar primeiro. Que história é essa da minha filha mais nova casar? Não, pode ir. Foi lá e deu em casamento. No outro dia que ele acordou, ele falou: meu Deus do céu, eu dormi com essa mulher achando que era a Raquel. E era a Lia. E aí ele já estava casado com a Lia. Ele ficou furioso que foi enganado. Labão falou: mas não é justo, a minha filha mais velha tinha que casar. Você não pode pegar a minha mais nova e deixar a minha mais velha no relento. Aí Jacó falou: não, tudo bem. Então beleza, mas então eu vou trabalhar mais 7 anos pra você e aí você vai me dar Raquel. Aí beleza. Trabalhou 7 anos e finalmente teve Raquel. Beleza, ele teve filhos com Lia, vários filhos com Lia, né? Inclusive Judá,
Judá que descenderia ali, né, Davi e finalmente Jesus. Então, assim, Lia podia não ter sido amada por Jacó, mas ela com certeza era amada por Deus, ela era vista por Deus. Deus via o desprezo de Jacó por ela, viu o quanto que ela sofria e abençoou ela com os filhos maravilhosos, filhos que seriam de grandes tribos, né, as grandes tribos de Israel. Porém, Raquel tinha a madre cerrada, ela era estéril, ela não podia ter filhos e ela ficava muito triste com isso, mas o Jacó amava tanto a Raquel que ele queria fazer um mundo só para ela. E aí ela pedia muito, muito, muito a Deus. Aí a Lia deu uma concubina para Jacó, para ele também ter filhos com ela. E Raquel, vendo isso acontecendo, vendo que Lia tinha mais filha, inclusive a concubina, deu a concubina dela também, né, a serva dela para ser concubina. Então, ela também teve filhos com Jacó. Então, só Raquel que não tinha filhos, mas ela era a única que era amada por Jacó. Até que, de tanto ela orar, tanto pedir a Deus, finalmente ela tem um filho, que é José. E, nossa, era um favoritismo terrível de Jacó com José. Por quê? Ele era o filho da mulher que ele amava. Então, de fato, era ali um apego emocional muito mais. Os outros era mais política, aquela coisa mais assim, superficial. Então ele tinha um favoritismo muito grande em José. E esse favoritismo fazia com que os filhos dele viam isso e caluniavam ele. Nossa, o pai só liga pro José. Tudo é José. As melhores coisas é para José. José é o mimado da família. Isso gerava uma revolta, um ódio, né, nos meninos em relação a José. E ele não queria saber, ele fazia tudo para José, fazia tudo para Raquel, e Lia e os seus filhos, e os filhos das concubinas também, eram desprezados. E aí, como a gente estava lendo em Gênesis 32, que é quando finalmente o Senhor fala: Jacó, você tá aí, meu filho, trabalhando já tem tempo, quase 20 anos, fugindo do seu irmão, morrendo de medo, e aí foi enganado por Labão. Eu tenho uma promessa tão grande na sua vida, você não pode ficar morando aí não. Vai lá, faz um esquema lá com os rebanhos dele, separa os mais fortes para você, porque você tem direito, vai lá e faz isso. Ele começou a fazer isso e já preparando para poder ir embora, arrumando suas mulheres, seus filhos, porque agora ele já estava com 2 caravanas, gente pra caramba, servos, vários rebanhos. E aí ele falou: não, nós temos que ir embora. E aí Labão com certeza não deixaria ele ir embora, mas o Senhor não queria saber, ele tinha que ir embora. Ele pediu a Deus: ô Senhor, eu tô indo embora aqui. Quando eu vim aqui só tinha um cajado, agora eu tô voltando com 2 caravanas. O mesmo Senhor que me prometeu falou: volta no seu ponto da derrota, volta lá que eu vou te abençoar lá. É isso que o Senhor quer falar com você hoje. Volta lá no seu ponto de derrota, volta lá naquela pessoa na qual você fracassou com ela, fracassou em tal lugar. Volta lá que eu vou te abençoar, vou te proteger, eu serei Deus para ser contigo. E aí Jacó falou: não, vou voltar, beleza. E aí ele foi e partiu com a galera, com aquela meninada toda. E aí Labão ficou furioso, falando: peraí, ele já pegou minhas ovelhas. Como assim? Pegou minhas ovelhas, meu rebanho e ainda levou minhas filhas? Foi atrás dele. Foi atrás dele e encontrou. Esse é o primeiro ponto de derrota na vida de Jacó. Labão, que mudou o salário dele milhares de vezes. Ele sofreu retrocessos. Ele ganhava tanto, aí ele começou a mudar, a ganhar menos. Então ele teve que se sujeitar a isso. Foi enganado na questão das mulheres. Foi lá, teve que encontrar com o seu primeiro ponto de derrota. E ele teve que fazer um acordo. Então, às vezes, a gente tem que voltar no nosso ponto de derrota e fazer um acordo. Deixar o relacionamento de uma forma pacífica. Eles fizeram um acordo ali, cada um partiu pro seu rumo. Ele finalmente pôde partir. Só que aí, o medo de encontrar Esaú já estava intenso, porque agora ele estava voltando para casa, seu pai já estava morto, e agora ele teria que lidar com Esaú, né? Que teoricamente seria o empregado dele. Só que ele estava com tanto medo que ele falou: meu Deus do céu, agora eu vou ter que bolar um plano aqui de como que eu vou agradar Esaú para amansar ele, porque ele deve estar querendo me matar. Aí ele estava indo para a caravana, ele viu um exército de anjos passando. Ele falou: que coisa boa, esses anjos estão me protegendo, que coisa maravilhosa, eu vou chamar aqui de Manaim. Manaim é aquela fase da nossa vida maravilhosa, onde está tudo dando certo, parece que está tudo indo de acordo com o que Deus planejou com nós. Então, nós somos tudo de boa. Então, nós queremos Manaim. A gente quer sempre Manaim. Manaim, Manaim, Manaim. Mas a vida não é feita de Manaim. Não tem como você pular de Manaim para vitória, glória em glória, céu. Não tem como. A gente tem que passar por momentos difíceis. Inclusive, o nosso ponto de derrota. Que no caso de Jacó era Esaú.
E aí ele foi, passou. Porém, ele começou a falar assim: eu preciso amansar meu irmão. Vem cá, galera, vocês aqui servos, vamos levar uns presentes pra Esaú. Vai lá e fala: ó, o seu servo Jacó mandou isso pra você, entendeu? Então essa galera foi na frente. E aí ele falou assim: mas aí eu tenho que mandar mais presente, porque só assim que eu posso tentar mudar Esaú. Começou a mandar mais presente. Quando a primeira galera voltou, falou: olha, a gente mandou os presentes, avisou Esaú, só que assim, ele tá vindo com 400 homens pra te encontrar. Então o Jacó quase morreu. Oh, meu Deus do céu, agora eu tô ferrado. Ou seja, em vez dele ir e falar: não, eu vou na frente, vou lá me desculpar, vou lá falar, sabe, me prostrar diante dele e falar que eu fui realmente uma pessoa ruim. Não. Ele quer mandar presente pra mudar. Às vezes a gente não quer conversar, a gente não quer botar a conversa em dia, colocar tudo, assumir a culpa. A gente quer mandar presente pra ludibriar a pessoa. Às vezes a gente faz isso com Deus. Não, Deus, eu vou dar essa oferta aqui, vou fazer isso aqui pra ludibriar. Não. E aí ele foi e falou: não, agora ferrou, agora eu não sei o que eu vou fazer. E aí ele foi e falou: sabe o que eu vou fazer? Vou mandar meus meninos na frente com minhas mulheres, que aí ele vai ver as meninas, vai ficar com dó. Aí vocês vão lá e falam: ô tio, não me mata. E vou ficar aqui. Jacó ficou sozinho. Mandou a covardia, o medo dele, mandou a família dele, os servos, os rebanhos, tudo na frente, e ele foi ficar para trás. Morrendo de medo, aterrorizado, com medo do ponto da derrota dele, principal, voltasse até ele. Só que aí, olha aí, Jacó passou por um lugar onde que ele seria transformado. Tem hora que a gente vive Manaim, momentos bons, mas tem hora que a gente tem que viver em um momento chamado Peniel, lugar de luta com Deus, onde que Deus vai nos machucar, Deus vai tratar conosco, deixar a gente num lugar, num deserto difícil, que Ele vai nos curar, nos transformar, antes da gente chegar no nosso ponto de derrota e finalmente vencer o nosso ponto de derrota. E ele chegou nesse lugar, onde que veio um anjo do Senhor, que provavelmente é Jesus, né? E lutou com ele a noite inteira. Mas Jacó não desistia. Estava ali com um ser muito mais poderoso que ele. E aí o anjo vendo ali falou: meu Deus do céu, esse cara não vai largar de mim. O que aconteceu? Ele tocou na coxa de Jacó. E Jacó foi lesionado. Até hoje, lá em Israel, eles não comem essa parte, né, do músculo, né, em memória a isso que aconteceu. Jacó foi tocado. E isso fez ele mancar pro resto da vida. Tem hora que a gente vai ter marcas na nossa vida que vai ser de conserto, de deserto, de cicatriz com o Senhor. E vai ser necessário. E aí, a partir daquele momento que ele foi tocado, ele não desistiu, continuou segurando. O anjo falou: tá bom, qual que é o seu nome? Ah, é Jacó. Você não vai chamar Jacó mais não, você vai chamar Israel, porque você lutou com Deus e venceu. Só que assim, como que você pode vencer sendo que você saiu mancando e ainda por cima você teria que ir lá no seu ponto de derrota? Bom, às vezes perder para Deus, deixar Deus te machucar, deixar Deus te amaciar, te quebrar você, transformar você em um vaso novo, é importante, vai doer, é difícil voltar, mas é necessário para você sair de Jacó para Israel. E foi isso, ele lutou com Deus e ele venceu, e por isso ele foi abençoado. Ele não queria largar o anjo até ser abençoado. E aí Deus estendeu aquela bênção sobre ele, e aí agora ele estava pronto para encontrar o ponto de derrota dele, que é Esaú. E ele foi de encontro com Esaú, como a gente vê em Gênesis 33, né? Que aí ele encontra com Esaú, e morrendo de medo, mas ele vai na frente da sua família, faz uma fila ali, colocando todo mundo armadinho, e vai na frente e se curva 7 vezes, morrendo de medo. Mas ele foi, porque ele estava ali não como mais Jacó, mas como Israel, aquele que recebeu a bênção de Deus. Mas Esaú já estava transformado também. Então Esaú já estava vendo que Jacó não era mais a mesma pessoa, que ele era um homem transformado, e foi isso que mudou Esaú. Não foi os presentes que ele tentou amaciar, foi a mudança de Jacó para Israel que fez Esaú se encontrar com ele em bons termos. Ele se encontrou, abraçou, falou: irmão, te perdoo, tudo certo. Ele aceita meus presentes. Ele: não tem isso não. Aceita, meu irmão, não faça desfeita. Aceitou. E aí tudo foi tão esclarecido, porque o problema não é Esaú, nunca foi Esaú, é Jacó. O problema do Jacó era ele mesmo. O nosso problema, o problema da humanidade é nós mesmos.
Porque às vezes a gente não consegue olhar no espelho e ver toda a maldade que a gente está fazendo, toda a enganação que a gente está propagando, em nome de Deus. Falando, não, Deus tem promessa para mim, então eu vou tomar meus atalhos, vou dar meu jeitinho brasileiro aqui, vou passar o povo para trás. Não, faça as coisas certas. Volta no seu ponto de derrota. Não tô falando que é fácil, não tô falando que é uma coisa tranquila, é perigoso, é difícil. Se você voltar lá como Jacó, você perde. Mas se você voltar lá como Israel, que perdeu para Deus, mas venceu, você vence o ponto de derrota. E é isso, volte para trás, vê o que tem na sua vida que tem que resolver. Não espera o seu ponto de derrota vir até você, porque se Jacó ficasse lá de boinha, sem passar por Peniel, o ponto de derrota dele, Esaú, estava vindo para matar ele. Mas como ele passou por Peniel, agora ele pode ter o ponto de derrota dele vencido. E é isso que Deus quer para nós. Depois a gente também vê vários outros pontos de derrota que Jacó vence. Por exemplo, ele teve que voltar para Israel e ele foi enterrado. Depois de ter ido para o Egito com os filhos, foi enterrado. Ele pediu José para ser enterrado lá na terra dele. José, que era seu favoritismo ali, né? Ele perdeu José e foi dado como morto. Ele teve que sofrer aquela dor toda como se tivesse perdido. E os seus filhos que o caluniavam, ele teve que abençoar cada um deles no final da sua vida. Então, assim, cada ponto de derrota veio até Jacó. E cada ponto de derrota na nossa vida vai vir até nós. Mas o melhor é que a gente passe por Peniel, ganhe de Deus, deixe Deus machucar a gente, para que a gente vá com a cicatriz transformado como povo de Deus para vencer o nosso ponto de derrota. Paulo diz na sua carta a Gálatas, né? Ele fala assim que as cicatrizes nele, ele carrega cicatrizes, marcas no seu corpo. Sem cicatriz a gente não vai conseguir ver a Deus. Pelo que a gente sofreu por Deus, pelo que a gente fez por Ele, a gente precisa ter marcas na nossa vida. E essa marca será lá no ponto de derrota. Será lá em Peniel, onde que a gente vai pelejar com Deus, onde que a gente vai deixar Deus mudar. Tem gente que está sendo transformado por Deus e fica achando que é diabo, fica achando que é Satanás. Me larga, Satanás. Deus, não, eu não sou Satanás, eu sou Deus. Estou aqui te transformando, quero transformar você em Israel, seja homem, seja mulher, para voltar no seu ponto de derrota, consertar as coisas para você viver uma vida tranquila, a vida que Deus planejou para você com as suas promessas, tá bom? É essa palavra que eu queria deixar para vocês, tá? Eu sei que é muito importante a gente voltar no nosso ponto de derrota para que a gente conserte as coisas da forma certa, tá bom? Se você gostou desse vídeo, continue curtindo, compartilhando com seus amigos e comenta aqui qual você acha que deve ser o próximo vídeo. Já falei pra vocês a schedule, a agenda que eu tenho de vídeos pra vocês. Espero que vocês gostem, tá bom? Beijo vocês, até o próximo vídeo. Beijo, bye bye.